Fala galera, estamos aqui no Ninho do Urubu para bater um papo hoje com o Fabrício Bruno, que está vivendo um momento especial com a camisa do Flamengo, é um dos destaques da equipe nessa fase muito boa que o Flamengo está vivendo. E Fabrício, eu queria que você começasse a nossa entrevista definindo esse teu momento, definindo essa fase sua agora no Flamengo, junto com esse bom momento do clube também. Fico feliz pelo momento, né? Acho que tive um começo bom, depois passei por uma dificuldade de lesão e consegui dar uma resposta para mim mesmo, né, sobre o nível que eu posso jogar. Sei também que não para por aqui, eu acho que está chegando a reta final agora da temporada, são jogos atrás de jogos decisivos e procuro sempre trabalhar no dia a dia para manter o nível das atuações. Porque, acima de tudo, eu preparo para fazer grandes jogos. O nível de competitividade aqui é muito grande, né, Fabrício? Como é que você trabalhou isso na sua cabeça para saber que você precisava conquistar o seu espaço num elenco que é recheado de grandes jogadores? Eu acho que assim, todos os clubes que eu passei, meu empresário costumava falar, né, que qualquer clube que você vai tem excelentes zagueiros. E eu sabia que quando eu chegasse aqui a competitividade ia ser grande, se tratar de um clube igual o Flamengo. Ninguém tem vida fácil, a gente até comentou isso hoje, que cada dia que passa você tem que treinar firme, tem que ser treino após treino, porque senão o companheiro vem e acaba atropelando e fica para trás, porque se você não manter a corda esticada, chega uma hora que quando afrouxar a gente acaba perdendo o prestígio que a gente acaba conquistando com muito suor, né? Então eu vim preparado mentalmente, sabia das dificuldades, mas acima de tudo também sabia da qualidade que eu tenho para representar esse clube. Você viveu os dois momentos desse ano com o Flamengo, né? Um momento que as coisas ficaram conturbadas, que os resultados não vinham ou não eram compatíveis com a qualidade do elenco, e agora esse momento de retomada, né? O Dorival sempre fala muito em retomada, em conseguir reconquistar a confiança. O que você acha que foi fundamental para que esse Flamengo voltasse a jogar o que está jogando hoje e voltasse a conquistar resultados tão importantes como foi, por exemplo, o 3-1 com o São Paulo? Acho que dou muito mérito ao Dorival, né? O cara que chegou, abraçou o grupo, tratamento igual com todos. Então, a gente sabe que passamos por um momento difícil na temporada. Eu sou um cara, assim, eu consigo fazer uma análise muito fria, né? Eu sou um cara muito frio, que eu consigo analisar as coisas. Eu acho que quando as coisas estão dando certo, não significa que a gente está no paraíso, como também quando está dando errado, não significa que a gente está no abismo. Então, acho que nos momentos de dificuldade a gente tira coisas boas, a gente aprende muito na dificuldade, talvez mais nas dificuldades do que quando você vive um momento igual esse. E nos momentos vitoriosos acaba que algum erro ou outro passa despercebido, mas a gente tem a ciência do que deve ser feito e talvez também a gente aprende no dia a dia com as vitórias, mas acima de tudo a gente tem que trabalhar firme porque o restante da temporada ele promete muito. Voltando um pouquinho no tempo e falando do momento em que você toma a decisão de vir para o Flamengo, era um momento que aqui, especialmente, a posição era uma posição carente, o torcedor criticava muito, né, a postura do Flamengo defensivamente em algumas partidas, e o Flamengo sofria também com lesões, né, de alguns jogadores que atuavam nessa posição. Quando chega esse convite para você, ou quando você fica ciente de que há uma possibilidade, como isso te tocou naquela época, Fabrício? Sim, eu vivia um processo no clube, né, no qual o clube que eu estava anterior, que eu sempre fui um cara movido a desafio. Então, foi uma decisão difícil quando eu saí do Cruzeiro para ir na Chapecoense, foi uma decisão difícil quando eu saí do Cruzeiro na Justiça para ir pro Red Bull. E aqui, Flamengo é uma decisão fácil. Então, mas é uma decisão fácil, mas ao mesmo tempo ela é desafiadora pelo tamanho do clube, pelo peso do manto, pelas coisas que o clube disputa, pelas competições que disputa e toda competição que entra para ganhar títulos. Então, talvez um desafio do tamanho que eu mereço. Sempre preparei para chegar em clubes grandes e, acima de tudo, chegar e mostrar meu potencial, que talvez muitas pessoas é uma incógnita para todo mundo, né? Mas cheguei até aqui sendo assim, nunca vou ser diferente. Uma pessoa muito trabalhadora, que batalha no dia a dia. Então, chego num momento conturbado do clube, mas acima de tudo, sempre respeitando os companheiros e sabendo da qualidade que tinha aqui.
Talvez nós jogadores passa por um momento difícil na temporada, mas isso não quer dizer o que a gente aprende a gente nunca esquece. É igual andar. Você aprende a andar, você nunca vai esquecer. De bicicleta também. Também. E talvez os momentos ruins tem alguma coisa pessoal que está passando, que se desenvolve que afeta dentro de campo. Então, acho que é nesses momentos que a gente precisa de um acolhimento maior, porque as coisas, ninguém cai aqui no Flamengo de paraquedas, tem qualidade para estar aqui e ninguém esquece de jogar bola. Então, fico feliz pelo desenvolvimento, tanto quando estava aqui eu, Léo Pereira, Davi, Rodrigo, o próprio Gustavo que saiu, Pablo. Acho que a gente tem excelentes zagueiros nessa posição, acho que o clube se encontrou nessa posição. Dorival tem um grande valia nesse nosso desenvolvimento. Acho que o sistema defensivo em si tem que valorizar o Dorival, porque é um cara que chegou e abraçou todos e tá aí os resultados. Quando você fala em incógnita, acho que a gente que vivia o ambiente do lado de cá, talvez o torcedor na ocasião tivesse a expectativa que o Flamengo fosse na Europa buscar um zagueiro, tinha vivido uma experiência aqui já anterior assim, e talvez tenha surgido uma certa desconfiança naquele momento quando o Flamengo vai ao Red Bull Bragantino para tirar um zagueiro titular deles e trazer para cá. Você sentiu que precisava vencer essa barreira quando você veio? Não, talvez não, porque eu sei do meu potencial, né? E quando eu saí de lá, eu tinha uma reunião com o Thiago Escuro, que é o presidente do clube, ele falou comigo, eu não tenho dúvida que você vai lá e vai arrebentar. Então, assim, talvez, é o que você falou, né? A torcida espera muito de ver um jogador renomado de fora, e talvez dentro do futebol brasileiro tem excelentes potenciais, pessoas que podem chegar aqui e suprir a característica daqueles que saíram, e o futebol é isso. Futebol, jogadores param, vêm novos, daqui a pouco eu vou sair, vai vir um outro, e são ciclos que vão indo. Mas eu fico feliz por ter dado a volta por cima, sempre soube da minha qualidade, mas também sou um cara trabalhador. Eu sei quando eu cheguei, muita gente, mas por que ele, por que isso, por que aquilo? Mas é o que eu falo, eu cheguei aqui com muito trabalho, tudo que eu tenho conquistado na minha vida, na minha carreira até aqui, apesar de ter poucos anos como profissional, eu sou um cara bastante experiente, um cara muito maduro, muito frio, que sabe filtrar os momentos. As críticas, sendo elas construtivas, eu pego e filtro para mim, porque é válido, diferente daqueles que chegam xingando. E tá aí, vivendo um grande momento, uma grande fase, mas também carrego uma outra fase comigo. Os momentos ruins passam, do mesmo jeito que os momentos bons também passam. Então o segredo é manter o trabalho, ser regular o tempo todo, com bastante frieza e cautela. Naquela ocasião, você inclusive chegou jogando e foi titular por uma longa sequência, até infelizmente você se machucar. Tá te pedindo carona? Carona? Revela quem tá te pedindo carona. O Santos chega aí, tem 5 meses já no clube, até hoje fica aí nessa pedindo carona. Não sabe o caminho de casa, não? Ele dá sorte de morar no meu condomínio, se não morasse não dava carona, não. Agora, Fabrício, naquela sequência você já chegou sendo titular e imagino que uma das coisas que tenha sido muito importante para você tenha sido o apoio da sua família, né? Porque, afinal de contas, você estava chegando num ambiente novo, um ambiente extremamente desafiador. Queria que você falasse um pouco, né, o quanto eles têm participação nesse bom momento de agora e até no seu início aqui também. Eu me lembro que você falou lá no Maracanã, depois dos 2 gols, que era muito importante ter o teu filho vivendo esse momento dos gols, né? Aquela atmosfera do estádio lotado. Quanto eles foram e têm sido importantes nesse processo? Seu pai também, né? Assim, a gente chega ao Rio de Janeiro, né? É uma cidade grande, eu estava acostumado com Bragança, que é uma cidade pequena, então acaba sendo tudo muito, muito novo para nós, né? Até minha esposa, ela gosta muito do Rio de Janeiro, sempre gostou de passar férias aqui, eu já passei férias no Rio. E assim, a decisão de mudar, ela foi muito rápida, né? Porque tanto ela quanto meu filho gostam de estar comigo, gostam de estar presente. E eu lembro que eu chego no Rio de Janeiro numa terça-feira, na quinta é minha apresentação, e na sexta eles já chegam aqui, até porque meu aniversário era no sábado, então eles não queriam passar meu aniversário longe de mim. E assim, no primeiro momento meu filhote, né, vai fazer 1 ano agora, mês que vem, então mesmo ele meio que sem entender onde tá, né, muitas vezes eu chegava em casa assim, ele ficava olhando, porque ele estava acostumado com a casa lá de Bragança, meio que sem entender onde estava, né. Mas acho que isso tudo ali, quando ele passar a entender as coisas, eu e a mãe dele vai contar para ele as coisas, talvez a gente chegava em casa assim, acaba que é muita loucura, né, o Rio de Janeiro em si, né. Pô, eu tava em Bragança, era sempre frio, porque eu morava no condomínio que era cercado por mato, então era sempre frio. E chego no Rio de Janeiro, já peguei 40 graus aqui, pra mim isso, que loucura.
Mas assim, sou muito grato à família que eu tenho, ao pai, minha mãe, meu irmão, são sim minha base, minha esposa, meu filho, são pessoas que estão comigo nos bons e nos maus momentos. Meu pai principalmente é um cara que eu tenho muito contato assim, talvez não por muita ligação, mas quando eu falo com ele por ligação, a gente fala 1 hora e meia. E acaba assim sendo uma pessoa muito importante na minha carreira. Talvez um dos momentos mais difíceis que eu passei, ele teve do meu lado. Qual foi? Talvez na minha lesão, mas quando eu também me machuquei em 2000, eu tive alguns momentos assim difíceis. Eu passei por uma lesão muito séria em 2018 na Chapecoense. Depois da minha saída do Cruzeiro, foi uma decisão muito difícil pra gente ter tomado, mas pelo bem da minha carreira, eu preferi tomar a decisão que tomei. Não me arrependo. Na minha lesão aqui é difícil falar, mas ele muitas das vezes me ligava querendo saber se estava tudo bem. Na verdade não estava nada bem, mas meu pai mora em Belo Horizonte e vai deixar ele mais tranquilo, eu preferia falar que estava bem. E nesse período machucado, eu peguei mais a minha esposa e meu filho, que foi minha fortaleza nesse momento. Chegava em casa, já estava com ele, estava com 6 meses, então eu ficava brincando com ele. E assim, o momento passou, eu sou muito grato à família que eu tenho. Aquele momento era um momento muito bom teu, né, Fabrício? Era uma reta final de campeonato estadual também, com o Flamengo brigando. E imagino que tenha te surpreendido muito, né? Porque não foi uma lesão comum. Não sei se no início, quando você sentiu as primeiras dores, você imaginava que era algo que você ia voltar rápido e depois você ficou se perguntando por que isso está acontecendo comigo. Queria que você relembrasse um pouquinho assim, né? Porque eu acho que a gente vive a coisa muito fria do lesão, é tal lesão e vai precisar passar por isso, mas acho que por não ser uma coisa comum, você devia ter muitas dúvidas na sua cabeça, né? Quando falam coisa rara, lesão rara, você fala, né? Mas por que comigo? Um lance tão bobo, tão... Assim, não lembro direito, fui correr e bati o dedo no calcanhar do Manuel e ali eu senti uma dor, uma ardência muito grande. Aí talvez você comece a ficar se perguntando, né? Por que comigo? Por que no melhor momento que eu vivo? E pra mim, pra ser bem sincero, eu não achava que eu tinha tido a lesão que eu tive. Até porque o primeiro dia que eu cheguei aqui na Físio, eu lembro que a gente tinha jogado na quarta. Cheguei aqui na quinta, sexta era o treino já pronto pro jogo, sábado era o segundo jogo. Eu cheguei e falei com o fisioterapeuta, destranquei o dedo. Então só puxa ele, coloca no lugar e vamos. Só que não era só isso. Nos primeiros exames, pra te falar a verdade, quando eu fiz, descartou fratura. Só que aí eu viajei para a estreia da Libertadores e não conseguia jogar, não conseguia andar. E aí começa a série de interrogações na minha cabeça, né? Um momento muito difícil. Passar por isso, igual você mesmo diz, eu vinha jogando, eu vinha 8 ou 9 jogos com o Paulo Souza e eu ficava tentando titular, entender. Né? Absoluto. Mas assim, eu, mais uma vez, eu sempre sou frio nesse quesito, sempre fui um cara muito frio, sempre, talvez muitas pessoas já falaram isso comigo. Tentava filtrar as coisas, só que por mais que eu tentava filtrar, eu não acreditava. Inúmeras tentativas de voltar a jogar e não conseguia. E assim, conversava muito com o Tanuri sobre em relação à lesão. Depois a gente foi aprofundando mais, aí entra a doutora Verônica, que tem um consultório no Leblon, na tentativa de tentar descobrir o que acontecia, né? Só que, assim, a gente viveu um momento difícil ainda com o Paulo Souza. Sim. E muita Era gente... difícil fora de campo para você e para o time extremamente difícil dentro A gente de vivia um campo. momento difícil, né? E eu lembro o Paulo é um cara que tem um enorme respeito, ele chegava e pedia se tinha como eu voltar, né? E acabou que chegou um momento que o Davi Luiz machucou e o pessoal no departamento médico falou: o mais próximo de voltar era você. Só que ao mesmo tempo eu não era o mais próximo, eu estava muito longe de voltar. Você ainda sentia muita dor? Sim, na lesão em si eu nunca sentia dor, mas eu tinha um problema que eu tinha uma limitação muito grande no dedo, eu não conseguia jogar a carga em cima do dedo, eu sentia um bloqueio e eu não conseguia. Eu tentava, falta de tentativa não foi e eu não conseguia. E aí vinha as interrogações na minha cabeça, muita gente ligava perguntando, torcida, alguns pedindo a volta, outros criticando. E qual o sentido de criticar? Ninguém quer estar machucado porque quer. E muitas das vezes a lesão, qual o benefício ela me traz? Nenhum. No teu melhor momento. Pelo né? contrário, sou prejudicado com ela. E eu não sou um cara de ficar sentado em contrato, se eu fosse um cara extremamente cômodo, eu ficava ali tratando e pra mim tá tudo certo. Não, e até porque você estava numa posição num clube em que você já estava consolidado, Exato, né? Então acho que se fosse cômodo para você, seria mais cômodo seguir onde você estava consolidado. Exatamente, esse que era o meu pensamento. Meu pensamento, muita gente me criticava, eu falava, pô, eu
Se eu quisesse, eu ficava no Red Bull o resto da minha carreira. Jogava, era titular absoluto, uma puta moral no clube, então pra que vir com um desafio aqui? Então não faz sentido nenhum as críticas em relação a isso. E não só a minha, qualquer um que tá machucado, não faz sentido nenhum as críticas, porque o mais prejudicado somos nós, jogadores. Porque você tá em possibilidade de fazer o que mais gosta, tem possibilidade de aparecer, de conquistar vitórias, títulos, até ter um contrato melhor. Então qual o benefício pro jogador? Então, mas isso eu dava ouvido, mas ao mesmo tempo filtrava as coisas e pegava só o que eu tinha de bom. E talvez também tiro muito aprendizado nessa lesão. Tentei forçar em momentos que não deveria ter forçado, mas Tanuri me entende, eu entendo o Tanuri pelo momento que eu vivia, por estar um cara consolidando no clube, um cara jovem que chega e eu quero aparecer, quero continuar demonstrando, mas infelizmente a gente não é robô, o corpo da gente, a gente tem que respeitar processos. Então, a partir do momento que a gente decidiu respeitar o processo e segurar, por mais que demorou mais 2 meses, foi uma coisa que eu consegui me livrar dela mais rápido. Quando a chave virou, né, e já virou porque você voltou a jogar bem, tá ajudando muito o time, qual a memória que você tem do primeiro dia que você consegue voltar a jogar depois dessa lesão, que você sai de campo satisfeito com você? Arena Corinthians, né? A gente vai pegar o Corinthians lá e depois de um longo tempo parado. Eu mesmo queria entender qual que seria a minha reação, né? Uhum. Só que acima de tudo eu estava muito mais que preparado. Porque acima de tudo eu me preparei muito mentalmente com a minha psicóloga para encontrar desafios grandes. Enfrentar o Corinthians lá é muito difícil. Apesar do resultado negativo, eu tiro uma lição muito, muito boa para mim. Consegui voltar a jogar contra um clube igual o Corinthians e acima de tudo jogar em alto nível para mim é uma vitória muito pessoal. Porque era difícil no momento aonde é a lesão. Porque é onde eu tenho uma das minhas maiores características é a velocidade. Eu sou um cara alto, eu sou um cara muito forte e, acima de tudo, o peso do corpo vai todo no dedo, então é meu pé de apoio ainda. Você tinha alguma insegurança naquele momento? Não. Não, porque eu tirei segurança toda no treino. Uhum. Minha psicóloga ela falava comigo assim, ó, trabalha em cima disso. Porque se você for inseguro, automaticamente a insegurança te domina. Me domina e acaba as coisas não dando certo. Então eu sabia que as coisas iam dar certo. Eu sabia que eu ia ter velocidade, eu sabia que eu ia ter tempo de bola, eu sabia que eu ia ter força. Então, assim, eu tenho lembranças boas de um momento difícil que eu passei, mas, acima de tudo, da vitória que eu consegui alcançar. E fico feliz pelo momento. Acho que trabalhei para isso. Porque, talvez é muito difícil, né? Eu já vi muitos jogadores que ficam parados 2, 3 meses e quando voltam tem alguma lesão muscular. Eu não sou esse cara, eu não tenho esse tipo de lesão. Em função de muito trabalho que eu faço, eu me cuido aqui e me cuido fora de campo. Eu acho que é o mais importante. Porque eu sou um cara que sei me alimentar, que nunca fui de beber. Isso é uma coisa que eu venho de criação do meu pai. Então acho que isso tudo tem uma grande valia na minha força física. E esse é um momento muito decisivo, né, Fabrício? Que todo mundo tem o seu espaço. E você falou no início da entrevista da importância do Dorival nesse momento de solidez defensiva da equipe. Ele encontrou uma estratégia, né, que foi equilibrar as forças para tentar se manter vivo em todas as frentes. Tem dado certo até agora. O Flamengo está brigando nas 3 competições. E aí meio que dividiu vocês assim de uma forma para que ninguém ficasse com uma carga muito grande. E eu queria que você contasse um pouco como é para os zagueiros especificamente, porque aí você tem uma rotina de jogar talvez um pouco mais com o Pablo, mas aí o Davi precisou sair e você entra para jogar com o Léo. Como é que tem sido esse entrosamento entre vocês? Como é que tem sido esse trabalho para formar diversas duplas diferentes, né? Foi até um tema de eu vi uma matéria, né, que eu e Léo Pereira nunca tinha visto jogar junto e ia jogar uma decisão contra o Atlético Paranaense. Mas isso a gente conversa muito entre a gente. Talvez o entrosamento ele não é só ali dentro de campo, o Davi com o Léo, ou eu com o Pablo. Acho que a gente fora de campo também, isso tem que ter um entrosamento bacana. Eu joguei com o Léo agora no segundo tempo lá contra o São Paulo. E a gente se dá bem. Acho que tanto eu com o Pablo, eu com o Davi, joguei jogos com o Davi, joguei decisão com o Davi. Eu não tinha jogado assim numa linha de 2 com o Léo, numa linha de 4. Uhum. Tinha jogado com o Gustavo Henrique, joguei com o Rodrigo. E eu sempre andei bem. Também eles sempre se deram bem, jogando comigo, com quem for. É o que o Dorival fala, não tem titular, independente, eu já joguei jogos com eles. O sistema defensivo todo, ele vai muito bem. A linha de 4 em si,
ela é montada e bem trabalhada, tanto seja no time que joga as Copas como no time que joga o Brasileiro. Então acho que isso reflete muito o trabalho do Dorival, porque não é fácil você chegar. Eu já passei em clubes que o time de cima tinha um desempenho, não entregava igual. E aqui não, é diferente. A gente monta sistemas diferentes e acaba se consolidando de uma maneira muito positiva. De que a gente conseguiu importantes resultados com o time alternativo contra o São Paulo, um grande jogo contra o Palmeiras, Atlético Paranaense, Atlético Goianiense. Então acho que a gente tem que aproveitar isso e acaba que automaticamente nesse rodízio você consegue ter um descanso maior, porque o futebol brasileiro ele tem uns jogos um em cima do outro. E vi que o nosso departamento médico hoje só tem o Bruno Henrique, infelizmente uma lesão, um trauma seríssimo para ele. Rodrigo Caio já está na transição. Então acaba que o nosso departamento médico está vazio e automaticamente esse rodízio que ele faz agrada a todos. Sim. E automaticamente dá um descanso a mais para estar bem no próximo jogo. Você já falou do treino aqui hoje algumas vezes. Lá depois dos 2 gols você também falou com a gente na Zona Mista que você tinha feito gol parecido no treino. Eu fiquei curiosa para saber como é o enfrentamento entre esses 2 times no treino, né? Tem uma resenha, tem uma brincadeira, quando vocês treinam, como é que é no dia a dia? Sim, acaba que muitas das vezes os 2 times eles acabam não se enfrentando, né? Porque o Dorival já falou diversas vezes no trabalho que ele faz. O futebol, acabei de falar, o futebol brasileiro, a gente jogou quarta, folgamos ontem, e hoje o treino não está dando nem 48 horas de descanso de quem jogou quarta. Então acaba que a carga de treino ela não pode ser igual de quem não joga pelo quesito do cansaço. Então amanhã tem um treino com todo mundo visando o jogo, mas acaba também que quem está ainda no resquício do cansaço ainda. Mas quando treinam junto assim, a gente brinca entre a gente. E muitas das vezes a gente pede para impor dificuldade, porque treino é reflexo do jogo. Se a gente treinar aqui não entende na rotação baixa, o jogo a gente vai jogar na rotação baixa. Quem é mais difícil de enfrentar aqui, o Fabrício? Aqui, Pedro. Pedro é um cara fantástico, acho que tem uma qualidade técnica fora da curva, um cara que sabe usar bem o corpo e sabe a qualidade técnica dele para domina. Assim, para mim, quando eu jogava contra, já era, graças a Deus, agora eu tô a favor, né? Porque contra eu sofri muito. Mas é o nível de dificuldade que você fala que vocês têm no treino, Tem que ter, porque senão acaba que as coisas, você faz relaxado, vai dar certo, porque não tem uma competitividade do outro lado. Então, você chega no jogo achando que as coisas vão ser fáceis e acaba que não é. O futebol, eu acho que é um esporte onde o time que está em último ganha no primeiro, exatamente por essa questão. Eu acho que só de você estar no Flamengo, o nível de competição ele é muito grande. Eu acho que isso engrandece os jogadores que aqui estão. Porque, eu volto a falar, você não pode afrouxar a corda, senão as coisas não começam a não acontecer. Mas o ambiente é muito bom também, né? A gente estava vendo o Marinho postou brincando com você e com o Pedro Minimário aí depois do jogo. Como é que é, assim, você se sentiu acolhido logo de primeira? Como é que é essa relação? Você já fez algumas grandes amizades ou alguém que você tem mais afinidade? Como é que é no dia a dia? Já vai dar carona? Quando a gente chega assim, eu principalmente, né? Eu sou um cara, de começo eu sou muito fechado. Você é mais tímido? No começo, sim. Até o Felipe Luiz, ele falou comigo, mano, quando você chegou, você tinha cara fechada, a gente tinha até medo de brincar com você. Mas é porque acaba que você chega Aqui literalmente, igual o Bruno Henrique fala, é outro patamar, né? Então você fica um pouco meio retraído. Mas quando eu cheguei, eu fiquei no hotel, o Marinho falou comigo, mano, a rapaziada é super do bem. O clube é gigante, a rapaziada é gigante, a rapaziada brinca com todo mundo. E no meu começo, eu lembro que quem me acolheu melhor assim foi o Davi Luiz. É um cara Sim. Talvez ele já falou em diversas entrevistas que ele está aberto a conversar com as pessoas. E depois, eu acho que tinha uns 20, 30 dias de clube, eu comecei a me soltar, fui me soltando. E hoje eu me dou bem com todo mundo. Acaba que eu tenho muito mais afinidade com quem chegou próximo de mim, né? Igual o Santos, que passou aqui, brincou comigo, o Marinho, a Ayrton, o Everton, a gente tem uma proximidade maior, mas eu sou um cara que me dou bem com todo mundo, gosto de todo mundo mesmo. Na mesma proporção, só que o futebol, infelizmente, ou felizmente, né, você tem intimidade mais com um, mais com o outro, e assim, o futebol, talvez muitas pessoas falam de panela daqui, panela dali, futebol é isso, são pessoas que vai ter afinidade com um, que vai ter mais com o outro, talvez não tem como você
ser o amigão de todo mundo. Talvez você tenha as amizades, mas a afinidade mesmo você tem com outras pessoas. Você falava sobre clube gigante com elenco gigante, e aqui de fato tem alguns nomes que são nomes que chamam muita atenção, né? Pela grandeza que tem em relação ao futebol mundial. E talvez o Vidal seja um desses nomes, né? Que agora está ganhando cada vez mais minutos com vocês. Ele acabou jogando mais com você, né? Nesse time que disputa o Campeonato Brasileiro. Queria que você falasse um pouco como é a relação com ele em campo, assim, o que um jogador como esse, com esse nível de experiência, que impõe esse respeito, agrega para vocês, zagueiros? Vidal é um cara que, sim, pela experiência que tem, né, pelo currículo, que não precisa nem falar, ele é um cara que conversa muito comigo no quesito de ter leitura de jogo. Acho que até viralizou uma imagem lá nossa na Havaí, assim que ele entra, ele já chama eu e o Rodinei e começa a conversar, porque é um cara que a qualidade de passe é absurda. Então, sempre jogou no futebol europeu, um cara futebol cadenciado, e você vê em futebol brasileiro, é um futebol muito corrido. Então, o que ele procura é passar a experiência dele e organizar o time. É um cara que talvez tem vigor físico, mas prefere jogar mais na base da qualidade. E ele é um cara que no nosso time, ele é o cara que dita o ritmo de jogo. Eu acho que isso é super importante, o volante ditar o ritmo do jogo. Ele até brinca comigo às vezes, fala assim, não, segura. Eu movimento, toco e volto. É um cara que gosta mais de cadenciar o jogo, que tem a qualidade dele. Então é um cara que veio para agregar e tem agregado e muito. É um prazer enorme jogar com ele, desfrutar com ele desse momento. Reta final, né, de temporada, dá pra gente dizer assim, porque vai ser uma temporada que vai terminar um pouquinho antes por conta da Copa do Mundo, né, Fabrício? Vocês estão aí vivos nas três frentes, vocês estão a um passo de chegar a duas finais importantíssimas, né, que é a da Libertadores e a da Copa do Brasil, ainda brigando no Brasileiro. Que sonhos o Fabrício quer realizar aqui? Como lidar com essa ansiedade? Você já falou da sua psicóloga, imagino que você trabalha muito essa parte mental, de ver que tem tantas coisas grandes, tão próximas, mas que ainda também falta muito, né, Fabrício? Tá próximo, mas ao mesmo tempo tá distante, né? E a gente vai conquistar títulos se a gente continuar trabalhando. Acho que eu tenho uma frase comigo que nada supera o trabalho. Acho que se você trabalhar num dia a dia forte, igual a gente vai trabalhando, as coisas acontecem, nada é por acaso. E quando eu chego aqui, a minha primeira entrevista, eu lembro na minha coletiva, eu falo que venho conquistar títulos, né? E logo em seguida ali a gente já perde o Carioca, e já perde a Supercopa do Brasil. Só que eu sempre tive comigo que as coisas que tem que acontecer no momento que tem que acontecer. Se a gente não ganhou o Carioca, se nós não ganhamos a Supercopa, é porque não tinha que ganhar. Porque se tivesse que ganhar, tinha ganhado. E a gente vem em três frentes, três competições difíceis. A gente abriu uma vantagem contra o São Paulo, mas a gente sabe que o jogo foi difícil. A gente reconhece, o princípio de tudo é você reconhecer quando você não foi bem. A gente sabe que a gente fez um grande resultado, mas a atuação não foi boa. Fugiu um pouco da nossa característica. E por mais que fugiu, a gente deu um passo importante. Só que agora a gente tem que esquecer a Copa do Brasil, focar no Brasileiro, para logo em seguida focar no Libertadores, porque a gente está vivendo um jogo de cada vez. É o que o Gabriel fala, quando a gente está 100% é difícil ganhar da gente. E é muito difícil jogar contra o Flamengo. Eu já passei por isso contra. E venho para querer conquistar títulos. Acho que enriquece meu currículo, me enriquece como jogador. Mas se não trabalhar, as coisas não vão acontecer, né? Então a gente tem que trabalhar com os pés no chão. Carrego uma frase comigo do Gustavo Evangelista, que foi meu coach no Red Bull. Ir à lua, mas com os pés no chão. Então acho que a gente vive um grande momento, não só eu, a equipe vive um grande momento, o clube vive um grande momento, mas isso aí a gente vai comemorar lá na frente e se continuar do jeito que está, trabalhando, se dedicando. Aí sim, no final da temporada ali, 14 de novembro ali, a gente pode comemorar e desfrutar desse momento. Mas enquanto não chega esse momento, a gente tem que trabalhar firme para que aí as coisas continuem acontecendo. Fabrício, obrigada, viu, pelo papo. Parabéns aí pela tua mentalidade, pela forma como você vive tudo isso. Te desejo sucesso para você e para o Flamengo nesse restinho de temporada. Obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade.